irmãos? Feliz sábado, que alegria estarmos juntos na casa de Deus. Obrigado, pastor Glauber, Noemi, pelas mensagens musicais poderosas nesta manhã. Deus tem um plano para cada um de nós. Você sabe o plano de Deus para a sua vida? Que você descubra isso nos seus momentos de comunhão com Deus. Queridos irmãos, dia 17 de julho, nós teremos aqui o dia do amigo. Como já foi mencionado, você vai trazer aí o seu vizinho, o seu amigo, por quem você está orando. E teremos aqui no sábado de manhã, 17 de julho, esse momento especial, onde nós vamos aí oferecer para os amigos estudos da Bíblia, ok? Quem tem um amigo, levanta a mão. Quem tem um amigo, isso, você vai trazê-lo, ou amiga, né? O seu vizinho, alguém do seu trabalho, traga para cá. Talvez essa pessoa nunca entrou numa igreja como essa que nós temos, e nós vamos ter aqui um momento especial, convidando essas pessoas para estudarem a Bíblia, ok? 17 de julho. A previsão do tempo é frio para os próximos dias, vocês estão sabendo disso? A previsão para terça-feira é 6 graus. Em Quadra é mais quente ou mais frio do que Tatuí? Mais frio. Isso. Aí a sensação térmica será de mais frio. Alguns irmãos aqui da nossa igreja ficaram aí adoentados, não é, nos últimos dias. Então, por favor, eu digo isso para mim também, vamos tomar cuidado com a gripe, não é, com o pé descalço. As crianças não andam de pé descalço em casa, né? Coloque uma meia lá, por favor. Não fique aí descoberto à noite, porque não podemos ficar doentes, muito menos com coronavírus. Tá bom, irmãos? Vamos aí orar uns pelos outros, especialmente pelos que estão doentes. Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar hoje alguns textos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu vou falar para você o tema de hoje, né? Hoje nós vamos estudar no livro do Apocalipse, e a pergunta é: por que sou um adventista? Esse é o título da mensagem de hoje. E aí nós precisaremos responder isso. Por que você é um adventista? Por que você está aqui hoje? Por que não está fazendo compras no mercado? Por que você não está trabalhando hoje? Você sabe explicar por que é um adventista? Então hoje nós vamos estudar na Bíblia rapidamente. Vamos tentar resumir aqui. E vamos ver no Apocalipse 3 perguntas, ou 3 palavrinhas, que vamos estudar hoje. São elas: vamos estudar a origem da igreja adventista, a identidade desta igreja e a missão dela. Se você decorar as 3 palavras, fica um pouquinho mais fácil de estruturar o sermão de hoje. Por que eu sou adventista? O Apocalipse vai responder, mostrando a origem desta igreja. Qual que é a segunda palavra? Obrigado, hein? Qual que é a segunda palavra? Identidade e a missão dessa igreja. Pastor Milton, o Apocalipse mostra a origem da igreja adventista, a identidade dessa igreja e a missão. É o que nós vamos estudar nesta manhã. A igreja adventista do 7º dia hoje tem 21 milhões de membros ao redor do planeta e está presente em 212 países. 212 países do mundo, das 235 nações reconhecidas aí pelas Nações Unidas. 212 países têm a presença desta igreja, com 21 milhões de habitantes. Volto à pergunta: por que você é um adventista? Por que eu não sou um pastor batista, por exemplo? Por que eu não sou um pastor da Assembleia de Deus? Aí eu vou dizer o que aconteceu comigo à luz da Bíblia. Vamos à primeira palavrinha, origem. A
Apocalipse 10. Aí nós vamos fazer um estudo bíblico, começando aqui com Apocalipse 10, versos 1, 2 e depois 8 a 11. Enquanto você abre, vamos fazer aqui um esquenta, né? Quem escreveu o Apocalipse? Que era chamado de discípulo amado. Mas antes de ser discípulo amado, era o quê? Isso. Era pescador e filho do trovão. Era muito bravo, né? E Jesus o transformou no discípulo amado. Onde João estava quando escreveu o Apocalipse? Ilha de Patmos. Okay? O mar revolto, turbulento, e teve várias visões, inclusive esta que nós vamos ler. Apocalipse, capítulo 10, verso 1 e 2. E antes de lermos, última pergunta. O que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Não é uma coisa assim para deixar a gente com medo? Não, é uma revelação. É Deus descortinar, tirar o véu, mostrando as suas ações ao longo da história. A Bíblia diz assim, versos 1 e 2 de Apocalipse 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E agora vamos para o verso 8 em diante. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E termina dizendo assim: então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos ver quem era este anjo. A palavra anjo, na língua grega, é mensageiro do Senhor. Alguém que traz uma notícia, uma mensagem. Este anjo aqui era diferente, porque a Bíblia o descreve como anjo forte. E ele estava descendo do céu envolto em quê? Arco-íris. Envolto numa nuvem e um arco-íris sobre a sua cabeça. O rosto era como desse anjo? Sol. Como sol. E as pernas como colunas de Fogo. São detalhes importantes. No meu papel aqui, eu anotei os detalhes. Envolto em nuvens, arco-íris, pernas como fogo, tá? E ele colocou uma das pernas onde? Vai, me ajuda aí, para ser um estudo, né? Uma perna sobre onde? Mar, e outra sobre a terra. Os teólogos adventistas interpretam, decodificam este símbolo do anjo descendo do céu envolto em nuvens como o próprio Cristo. Porque você vê, por exemplo, em Apocalipse 1, verso 16, que Cristo, em seu aspecto de glória, Cristo transfigurado, o seu rosto era como o sol. E sempre quando a Bíblia descreve um ser envolto em nuvens, é associado a Cristo. Cristo, Deus encarnado. Este anjo, me faltou um detalhe aqui. Este anjo que tinha as pernas como fogo, o rosto como o que mesmo? Como o quê? Eu estou aqui até perto do sol aqui, para você identificar e decorar isso aqui. Perna de um lado no mar, outro na terra. Este anjo segurava, esse mensageiro, segurava nas suas mãos um livrinho aberto. Isso aqui é muito lindo.
livrinho aberto, queridos irmãos, são as profecias do livro de Daniel. Um livro que, segundo Daniel 12, verso 4, foi selado, fechado até o tempo do fim. Deus havia falado assim: Daniel, faça o seguinte, todas essas mensagens que eu passei para você, que se refere ao tempo do fim, você guarda, põe um selo aí, fecha o livro. Isso aqui eu vou abrir depois, no final da história. E agora nós vemos Jesus descendo do céu, na visão de João, e Jesus tinha nas suas mãos um livro aberto, um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Sabe o que essa visão quer dizer? Isso aqui é lindo demais. Esta visão aqui mostra para nós que quem tem o domínio da história, quem tem o domínio da nossa vida é Jesus Cristo. O livro aberto na mão de Jesus indica para nós, queridos irmãos, que nós não estamos à deriva. Jesus está no controle da sua vida, sabia disso? Ah, pastor, mas eu estou preocupado, estou desempregado, pastor. Como é que vai ser a questão da minha saúde, da minha família? Calma. Jesus tem nas suas mãos um livrinho aberto. E ele tem um pé sobre o mar e sobre a terra, ou seja, ele domina sobre este planeta. É ele quem põe e tira reis. É ele quem domina sobre os reinos desse mundo. Pastor, estou preocupado com o Brasil. Como é que vai ser o ano que vem? Fique tranquilo. Jesus com o livrinho nas mãos, o livrinho aberto, representa que ele está no controle. Está preocupado hoje, né? Está ansioso? Ah, pastor, nem sei porque eu vim aqui à igreja de quadra. Está ansioso. Como é que vai ser? Jesus tem na sua mão o controle da situação. Conhece o fim desde o princípio. Ele é o alfa e o ômega. E mesmo sabendo o desenrolar da nossa vida, ele faz de tudo para nos salvar. É claro, ele não é um manipulador cósmico, não. Ele já sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Mas mesmo assim ele trabalha e faz o seu máximo para que ninguém pereça. A Bíblia diz que Jesus, com o livrinho aberto, diz assim para João: João, você vai agora comer o livro. Este livro será na sua boca. Vai, como é que seria o livrinho na boca? Mas vocês estão prestando muita atenção? Estão de parabéns. O livrinho na boca seria o quê? E no ventre? Isso. No ventre seria mar. A Bíblia compara em vários momentos, por exemplo, Ezequiel 3, verso 1. A Bíblia compara livros, mensagens à comida. Rubem Alves também falava isso, comparava livros à comida. Tem os livros que são difíceis de ler. Já leu um livro desses complicados? Quem já leu? Quem faz direito? Alguém já fez direito aqui? Faculdade de Direito? Filosofia? Já leu um livro de filosofia? É difícil, né? E alguns comparam falando assim: nossa, que livro intragável. Não dá nem para entender o que eu estou lendo. A Bíblia compara livros, mensagens à comida. Achadas as tuas palavras, disse Jeremias, logo as comi. Ou seja, é para assimilar o texto. E agora o anjo diz: João, coma o livro. João, entenda as mensagens, entenda especialmente a profecia de Daniel. Especialmente a profecia de tempo, cronos. Você encontra essa palavra no verso 6. Daniel, coma o livro, entenda a profecia. E agora Jesus se refere à profecia de 2300 anos. A maior profecia de tempo da Bíblia, que aparece em Daniel 8, verso 14. João, coma o livro, entenda a mensagem. E ele comeu, assimilou, só que aquela mensagem foi doce na boca e amarga no ventre.
Depois disso, ele ouviu a voz dizendo: é necessário que você ainda pregue. Pastor, você falou que isso aqui, esse texto tem a ver com a origem da igreja adventista, mas eu não entendi muito bem. Qual que é a relação de João comendo um livro, comendo uma profecia, era doce na boca, amarga no ventre? João aqui em Apocalipse 10 representa um povo. E agora eu vou resumir por causa do tempo. Que povo foi esse? No final do século XVIII, início do século XIX, muita coisa começou a acontecer no nosso planeta. Fenômenos físicos, questões políticas, econômicas, sociais. Por exemplo, em 1755, aconteceu um forte terremoto em Lisboa. Esse terremoto foi sentido até na África. Queimou a cidade de Lisboa, muita gente morreu. E a Bíblia já tinha falado desse grande terremoto. Além dele, em 19 de maio de 1780, o sol se escureceu e a lua ficou vermelha como sangue. Alguém aqui já enfrentou uma escuridão muito grande, muito forte? Já. Alguém tem medo de escuro? Aí mais gente tem, né? Tem gente que não admite. Adulto tem medo de escuro? Cadê os desbravadores de quadra? Nós vamos fazer um clube, hein? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos fazer um clube de desbravadores. O que mais tem aqui é lugar para fazer caminhada de madrugada. Quem já fez caminhada de madrugada no mato, no escuro? É gostoso? Hã? Mais ou menos, dá medo. Se tiver uma lanterna ou lua, né? Nesse dia escuro, 19 de maio de 1780, não dava para enxergar um palmo na frente, a palma da mão na frente. E eu me lembro que há alguns anos nós fomos com um quarteto numa viagem lá nos Estados Unidos e fomos numas cavernas chamadas Cavernas Lurie, lá perto de Richmond. Nós descemos ali na caverna gigantesca. Quando chegamos lá no finzinho, nós até cantamos uma música lá. Tinha ali mais ou menos uns 30 turistas e cantamos Eu Vou para o Céu, lá no fim da caverna. Eles gostaram e tal. E aí depois o guia falou assim: agora nós vamos pedir para que vocês desliguem os aparelhos de celular. Nós vamos apagar as lâmpadas aqui da caverna e vocês vão sentir o que é uma escuridão. E aí apagaram. Queridos irmãos, eu nunca tinha visto escuridão como aquela. Eu colocava a palma da minha mão assim, diante dos meus olhos, e eu não via nada. E olha que eu sou meio branquelão, né? E eu não via nada. E dá uma sensação ruim. Foi exatamente isso que aconteceu em 1780. Escureceu tudo. E o pessoal começou a olhar: peraí, um grande terremoto, escurecimento do sol. Na última década do século XVIII, 1790, Revolução Francesa, prisão do Papa. Em 1833, uma chuva de meteoros como nunca antes. Imagina, a queda das estrelas, 1833. E aí, muita gente foi para a Bíblia. Muita gente. Só para você ter uma ideia, além de Guilherme Miller, mais de 65 pregadores estudaram a profecia de Daniel 8,14. E esses pregadores diziam que o fim dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8 iriam se cumprir entre 1843 e 1847. Foi um grande despertamento. E entre eles havia um homem chamado Guilherme Miller. Você conhece a história de Guilherme Miller? Volta à pergunta inicial: por que você é adventista? Temos que conhecer a história. Guilherme Miller, quando começou a observar fenômenos na natureza, fenômenos políticos, acontecimentos religiosos,
ele foi para as Escrituras. Guilherme Miller era filho de um fazendeiro. Teve 15 irmãos. Alguém aqui já teve 15 irmãos? 10? Quem teve 10? Mais de 10? Mais de 10? 12 irmãos? Ganhou, Madalena. Ótimo. Alguém tem mais de 12 irmãos? Hoje, 3 já tá bom, né? Lá em casa éramos 3. Alguém também tem 3 irmãos aí? Hoje em dia está mais difícil. Guilherme Miller teve 15. O seu tio e avô eram batistas, pregadores. E Guilherme Miller foi deísta durante muitos anos. Durante 12 anos. O que é um deísta? O deísta, ele crê num ser superior. Mas o deísta não crê em vida após a morte. Você vive aqui e acabou, ponto final. A alma humana é boa. E Guilherme Miller acreditava nisso até que ele foi para a guerra. Guilherme Miller foi chefe de polícia, xerife, juiz de paz, participou da guerra em 1812 e na guerra ele percebeu que o ser humano não é tão bom assim. E ele começou a estudar a Bíblia verso por verso para ensiná-la e responder aos seus amigos deístas. Queridos irmãos, olha só o que Guilherme Miller fez. Ele pegou a sua Bíblia e uma concordância apenas. Ele não tinha muitos livros em casa. E ele falou o seguinte: eu só vou, para deixar no sol aqui, ó. Eu só vou sossegar depois que entender todos os versos. Ele começou em Gênesis 1, verso 1. E ali, Guilherme Miller começou a comer as Escrituras, estudar as Escrituras. Ele era um autodidata e amava a Bíblia. E ele fez isso. Estudou todos os textos, mas travou em um verso. Qual foi o verso? Daniel 8,14. Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E estudou, começou a pregar depois de muitos anos, teve muita relutância em pregar, mas ele começou a pregar. Queridos irmãos, Guilherme Miller inicia um movimento chamado Movimento Millerita. Guilherme Miller prendia com seus argumentos. Guilherme Miller tinha uma sinceridade incrível nas suas pregações. Era enfático nos apelos e pregava com um senso de urgência. 100.000 pessoas seguiram o movimento de Guilherme Miller. Foi um boom no Nordeste, principalmente dos Estados Unidos. E ele pregou que Jesus voltaria em 1843. Depois Samuel Snow juntou-se ao movimento millerita e aí ajustaram a data. Não, Guilherme Miller, não é 1843, é 22 de outubro de 1844. E eles começaram a pregar dizendo assim: gente, a profecia diz que até 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, o santuário seria purificado. E Guilherme Miller identificou o santuário como uma terra, e a purificação seria na volta de Jesus. Que mensagem! Jesus está voltando. E ele pregava com poder, senso de urgência. E olha, já faz bastante tempo, hein? E ele pregava com urgência, e os auditórios lotados. Ele mostrava gráficos das profecias de Daniel. E as pessoas começaram a vender suas propriedades. Pessoas que perderam seus familiares, seus parentes, diziam assim: calma, Jesus está voltando daqui a alguns meses. Nós veremos nossos queridos. A mensagem era uma delícia, doce e agradável como mel. Mas o dia 22 de outubro chegou. Jesus obviamente não voltou. E foi uma tremenda decepção. Amarga.
Há alguns anos nós gravamos um DVD chamado Tempo de Deus. Não sei se alguém já viu. Nós gravamos uma música chamada Por que Não Voltou? E nós gravamos essa música na Rocha da Ascensão. O que é a Rocha da Ascensão? Nos fundos ali da fazenda de Guilherme Miller tem uma rocha bem assim diferente. Alguém já foi lá? É um lugar espetacular. Diz a história que vários mileritas que seguiam Guilherme Miller esperaram nessa rocha ali até a meia-noite de 22 de outubro. Outros dizem assim que ninguém esperou na rocha porque faz muito frio, né? Nessa época em outubro. Mas dizem os historiadores que o grupo esperou na rocha. É um platô onde você vê ali uma vegetação linda, um horizonte bonito, e Jesus não voltou. Que decepção! Muitos do movimento milerita voltaram para suas igrejas de origem. Outros apostataram, abandonaram a fé. Mas um grupo pequeno permaneceu. Um dia depois, no dia 23 de outubro de 1844, Irã Edson, fazia parte do movimento milerita, estava andando no seu milharal e ele teve ali uma visão. Né? E ele viu Jesus passando do compartimento santo para o compartimento santíssimo no santuário celestial. E ele compartilhou este insight, essa visão com seus companheiros, e eles foram para as profecias, Daniel, Apocalipse, o livro de Hebreus, e eles descobriram que a data estava certa. A profecia se cumpriu em 22 de outubro de 1844, mas o evento não era a volta de Jesus, mas a passagem do ministério de Cristo no santuário celestial, do compartimento santo para o compartimento santíssimo. E iniciou-se o juízo. O juízo de Deus começaria, e o juízo de Deus era a purificação do santuário celestial. Assim como diz Daniel capítulo 7. E este pequeno grupo que permaneceu estudando a Bíblia inicia o movimento adventista do sétimo dia. E a voz disse para João, e João representa este povo, queridos irmãos: é necessário que vocês ainda preguem, profetizem a todas as nações, a muitos povos. Queridos irmãos, a igreja adventista surgiu de uma decepção. Você já se decepcionou? Já ficou assim, tristinho, por uma coisa que você esperava? Calma. Deus tem muitas coisas ainda para você. Ele tem um livrinho aberto. Ele está no comando. Talvez é alguém que está aqui que se decepcionou. Com uma pessoa da igreja. Uma coisa está acontecendo na internet, falando mal. Apegue-se à palavra de Deus. Jesus está no comando da sua igreja. E essa igreja, ela surge num momento profético. Por que você é adventista, meu irmão? Eu sou adventista. Isso aqui não é motivo de orgulho. Isso aqui é motivo de responsabilidade. Eu sou adventista porque o início dessa igreja está profetizado na Bíblia. Amém. Tá? E olha, já se passaram mais de 170 anos que o julgamento já começou. Quando eu falo isso para você, isso causa o que em você? O juízo de Deus já começou há mais de 170 anos. Nós ainda estamos aqui, no meio de uma pandemia, um sinal visível, claríssimo da volta de Jesus. Essa igreja surgiu como plano do Senhor. A origem dessa igreja está mostrada na palavra. Pastor, faltam 2 palavras ainda, né? Nós vamos resumir. Faltam 2 palavras. Essa igreja teve uma origem profética. Nós não somos uma igreja evangélica, tá, irmãos? Nós somos um movimento profético.
isso não é motivo de orgulho. Isso é motivo de responsabilidade. Qual que é a identidade dessa igreja? Vamos ver, para a gente caminhar aqui. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Vamos caminhar, temos poucos minutos. Apocalipse 12, 17. Quem pode ler para nós? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejado com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Obrigado. Apocalipse 12 é o centro do livro. E Apocalipse 12 é como se fosse um trailer do grande conflito. Quem aqui, antes de assistir a um filme, assiste ao trailer? O que é trailer, pastor? Trailer é aquela sinopse, é o resumo do filme. Que tem o quê? 1 minuto? 1 minuto e meio, mais ou menos. E eles colocam uma trilha, a melhor trilha musical, as melhores cenas, diálogos. É uma sinopse do filme, um resuminho. Apocalipse 12 é uma sinopse do grande conflito. E ele apresenta os personagens. Dragão, o bebê, mulher e os descendentes da mulher. É o resumo do drama do grande conflito, que é o pano de fundo das Escrituras, metanarrativa das Escrituras. Okay? Nós estamos dentro deste pano de fundo, deste quadro da guerra entre o bem e o mal. No Apocalipse, nós não entendemos as palavras, muitas delas, como a gente lê. São símbolos. Vamos fazer um exercício aqui. O dragão em Apocalipse representa o quê? Satanás. O bebê de Apocalipse 12? Jesus. Então o dragão persegue um bebê? Que disparate, né? Que contraste. O dragão perseguindo um bebê? E ele usou Herodes para matar Jesus. Conseguiu destruir Jesus? Não destruiu. E esse dragão persegue quem? A mulher. Quem é a mulher em Apocalipse 12? Igreja. Deus sempre teve uma igreja? Sempre teve. Quem é a igreja de Deus? Ao longo dos séculos. Aqueles que guardam e creem em Cristo. Isso, já vamos ver a identificação. Satanás persegue a igreja de Deus. Ele não conseguiu destruir Jesus. Aliás, Jesus já pisou na cabeça, né? Já mostrou o atestado de óbito de Satanás lá no comecinho. Eu vou esmagar a sua cabeça. E agora, com a sua covardia, Satanás persegue os filhos de Deus, que aqui são representados por uma mulher. E ele faz isso ao longo dos séculos. E ele não conseguiu destruir essa igreja. E agora, o capítulo 12, que é uma sinopse do grande conflito, mostra que Satanás está irado contra os remanescentes. Quem são remanescentes? São os sobreviventes de uma tragédia. Por exemplo, quem foram os remanescentes na época do dilúvio? Sobreviventes de uma tragédia. A Bíblia está apresentando para nós os remanescentes, o resto que sobreviveu aos ataques de Satanás ao longo dos séculos. Tentou perseguir e destruir a igreja, queimar Bíblias, colocar a igreja de Deus em postes, fogo, coliseus e as bestas destruindo a igreja de Deus, mas ele não conseguiu destruí-la. E agora ele ataca os remanescentes. Antes de identificarmos quem são os remanescentes, permita-me dizer algo para você. Satanás não está irado contra todas as igrejas. Não. Aliás, ele está até feliz com muitas delas, porque são dele. Tá? O grande problema, irmãos,
é quando o indivíduo pega 99% de mentira, 99% de verdade e coloca 1% de mentira. É o que acontece por aí. Vou dar um exemplo. Se eu trouxer para você, depois do seu almoço, um suco de laranja puro, pode ser laranja lima? Quem gosta de laranja lima? Se eu trouxer uma jarra de suco assim, purinho, de laranja lima, com uma gota de veneno, você toma? Não. Por que não? Gostei desse não, hein? Isso aí é remanescente. Porque tem veneno. Hã? Tá assim de igreja, ó. Tá assim de igreja, com louvorzão, com qualidade, com mensagens para rir e para chorar, mas tem gota de veneno. Uma gotinha. E tá assim de gente querendo botar gota de veneno na igreja adventista. Não é para tomar, vai destruir, vai nos destruir. Quem é essa igreja, pastor? Quais são os remanescentes? Segundo a Bíblia, 2 características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardamos os mandamentos de Deus? Qual é o 9º mandamento? Tem muita gente que diz que guarda os mandamentos, mas nem sabe quais são os mandamentos. Muitos já esbarram no primeiro. Não terás outros deuses. Está assim de Deus. Às vezes é o carro, é a casa, é a mulher. Você é remanescente de Deus? Este povo tem fé e obedece. E este povo tem o testemunho de Jesus. Vamos ver o que é o testemunho de Jesus? E eu vou caminhar para o final. Apocalipse 19, verso 10. Estamos vendo a identidade da igreja adventista, que surge após a profecia de 2.300 anos, que surge de um desapontamento, que é objeto da ira de Deus, e tem 2 características principais: guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Vamos ver o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E agora tem a chave para a gente entender. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja adventista do 7º dia ensina que a lei de Deus ainda está em vigor. E esse texto que fala de mandamentos está no Novo Testamento. Que negócio é esse de dizer que é coisa do Antigo Testamento? Se está aqui, é um povo que guarda os mandamentos, inclusive o sábado. E este povo recebeu de Deus o dom de profecia, que é o testemunho de Jesus. No mesmo ano do desapontamento, 1844, no mês de dezembro, Deus mandou para uma jovem chamada Ellen Harmon a primeira visão das mais de 2.000 que ela teve. Antes de Deus mandar essa primeira visão para o irmão White, Deus mandou a mesma visão para 2 mileritas, William Foy e Hazen Foss. E eles falaram assim: não, eu vou passar essa visão, não posso. Mas essa jovem de 17 anos, que aos 9 recebeu uma pedrada no nariz, ficou 2 meses sem a consciência, abandonou praticamente a escola, a mesma menina que jogou a pedra nela ensinou para ela ler e escrever. Esta menina, com 17 anos, ela recebeu a primeira visão. Nós não temos tempo aqui para falar muito sobre isso, mas resumindo para os irmãos, em seus 70 anos de ministério, Ellen White escreveu 100.000 páginas.
Alguém aqui já escreveu uma carta, um resumo? Um resumo. Não é fácil escrever. Não é fácil. Estou escrevendo um material aí, preciso entregar em janeiro mais de 200 páginas. Não é fácil escrever. 100.000 páginas. 100.000. Para alguém que não ficou numa escola, como eu e você. Ou é de Deus ou não é. 100.000 páginas. Todas as páginas escritas por ela exaltam a Bíblia, exaltam a Cristo. Satanás não faria isso, nem uma epilepsia. Você já leu o Desejado de Todas as Nações? Melhor biografia da história de Jesus. E o Grande Conflito, que é um livro odiado por Satanás. Queridos irmãos, Deus deu o dom de profecia para esta igreja na vida e obras dessa mulher. Amém. Não é uma segunda Bíblia. Não é. Como ela mesma disse, uma luz menor, comentários, instruções para a igreja de Deus. E essa luz menor aponta para a luz maior, a Bíblia. Mas ambos foram inspirados por Deus. Mas a função é diferente. Os escritos dela nos apontam para as Escrituras, mas não substituem as Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e fonte de teologia. Pergunta que eu faço para os irmãos: estamos lendo? É uma boa pergunta, né? Porque se essa igreja teve uma origem profética, se essa igreja tem um RG, um DNA que está na Bíblia, que recebeu um dom especial de Deus, e fala de psicologia, de saúde, de lar, de criação de filhos, mas a maioria dos livros em muitos lares, a maioria dos livros está fechada, ou estão fechados. Estamos lendo. Precisou de uma pandemia para a gente voltar a pregar nos eventos finais. Precisou de uma pandemia para abrirmos o Grande Conflito. Precisamos ler, buscar mais. E os livros dela nos levam à palavra de Deus. Já vimos a origem, a identidade dessa igreja. Qual é a identidade, pastor? Temos duas características principais. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Vamos terminar. Qual que é a missão? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Se você é um bom adventista, todos esses versos que nós estamos lendo estarão sublinhados na sua Bíblia. Precisamos estudar mais, queridos irmãos. Principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Vamos ver qual que é a missão dessa igreja. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este anjo aqui representa o movimento adventista do sétimo dia. Um anjo que prega com grande voz. E a palavra grande aqui é megafone. Quem aqui já viu um megafone? Tem pessoas que já têm um megafone embutido, né? Alguém conhece alguém que tem uma voz forte? Sim. Hã? Não vai dizer que é a esposa não, né? Senão vai brigar com você. Algum marido tem um megafone na boca aí? O que aconteceu? Antigamente o homem que falava mais alto, né, irmã? Não era assim? Brincadeira. Megafone é um povo que fala com grande voz. Pregamos com grande voz? Pregamos, né?
estamos aí com a literatura, temos Novo Tempo, temos rádio, você viu aqui. Eu me lembrei que muitos lugares remotos do planeta, a Rádio Mundial Adventista lança radinhos movidos a bateria recarregável. A pessoa faz um movimento assim com a mão, movimenta um motorzinho dentro do rádio e ali pega a Rádio Adventista. Estamos pregando com grande voz? Estamos. Devemos pregar para quem, pastor? Só para o aquário aqui, só para nós mesmos? Não. É a cada nação, que mais? Tribo, língua e povo. Este povo tem um alcance mundial. Faltam poucos países para a mensagem da palavra chegar. O Evangelho eterno, de Gênesis a Apocalipse. Somos como Guilherme Miller, que lê as Escrituras e só sossegam depois de entender todos os versos. Este povo prega para todos. E a primeira mensagem angélica, que acontece historicamente no início dessa igreja. Este povo disse assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Queridos irmãos, o juízo de Deus já começou e já faz um bom tempo. Eu gosto muito quando alguém faz um sermão para as pessoas rirem e chorarem, mas eu gosto mais ainda quando alguém abre as Escrituras e diz: gente, é para a gente acordar, que o fim está chegando. O juízo já começou pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17 diz isso. O juízo que acontece antes da volta de Jesus é aqueles que estão com o nome no livro da vida. Quando Deus vai separar, esses são os salvos. Ah, mas e os perdidos? Durante o milênio eu vou mostrar por que não foram salvos. Queridos irmãos, o juízo de Deus já começou e é para nos salvar. E a segunda parte da primeira mensagem angélica diz: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui é uma citação do 4º mandamento. É para adorarmos ao Criador. E você vai concordar comigo que nós nunca, como igreja, nunca fomos tão pobres em adoração. Tem gente que está há anos na igreja e não sabe o que é adoração. A adoração não termina quando a gente fala amém aqui. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda e a terceira mensagens angélicas, historicamente, ainda não tiveram seu cumprimento total. Ok? Não temos tempo para falar delas. Eu preciso terminar. Qual que é a nossa missão, queridos irmãos? É nós vivermos e pregarmos essas mensagens. Você veio para a quadra e Deus tem um propósito para a sua vida. Você, meu querido irmão, que veio visitar a igreja, Deus tem um propósito para você. O sonho de Deus para mim e para você não é que tenhamos um carro melhor. O sonho de Deus para nós não é termos 2, 3 ou 4 casas. E se tivermos tudo isso, para quê? É para nós pregarmos. Por que Deus deu uma promoção no emprego para você? Não é porque você é o queridinho e o outro não é. Deus tem um plano. Por que Deus deu recursos para o Dr. Milton Afonso, por exemplo? É para ele ajudar pessoas, para formar mais de 70 pessoas nas faculdades por aí. Deus tem um plano para nós, para cada criatura. É cumprirmos a missão de Deus a cada nação, tribo, língua e povo. Sabe qual é o meu pedido para Deus hoje? Dentre vários, é o dom de línguas. Amém. Mas é o dom de falar a língua da internet. Não estou brincando, não. Onde é que as pessoas estão? Antigamente, irmãos, nós dávamos folhetos. E
nós vamos chegar no nível dos Estados Unidos, onde os indivíduos não se encontram mais na rua, cada um na sua casa, comportagem nem pensar. As pessoas estão aqui. Como que nós vamos pregar para elas? E eu vou falar uma coisa para vocês. TV, ninguém assiste mais. Hoje é internet. Novo Tempo, muita gente assiste o Novo Tempo. Mas onde estão os jovens? Ninguém assiste mais essas TVs fechadas por aí, abertas. É tudo muito rápido. TikTok, menos de 1 minuto. Como é que você prega em menos de 1 minuto? Nós precisamos do dom de línguas, é claro, entre aspas, para pregarmos a língua do povo, porque ninguém mais tem paciência de ouvir nada. Como é que você vai explicar 2.300 anos? É claro, pelo poder do Espírito, mas na língua que as pessoas entendem. Nós temos uma missão, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus precisa levantar a igreja de quadra e o pastor dessa igreja, para nós pregarmos pelo exemplo, pelas palavras. Esse negócio, pastor, eu prego pelo exemplo. Mas já faz 30 anos que está pregando pelo exemplo. Tem que abrir a boca em algum momento. Amém. Tem hora de rodear Jericó, tem, quietinho, né? Estou orando pelo meu vizinho, mas já está 30 anos orando. Em algum momento, você, além do pão, além do abraço, você vai ter que dizer que, eu tenho coisas maravilhosas para falar para você. Já somos amigos, cara. Eu preciso te falar coisas, proclamar com grande voz. E aí nós vamos abrir a Bíblia no poder do Espírito Santo. Termino dizendo que aconteceu há alguns anos. Você lembra em 2015 a tragédia que aconteceu ali na cidade mineira de Mariana? Estourou uma barragem de mineiro de ferro, e na frente daquela barragem, no entorno daquele lugar, havia mais ou menos 600 pessoas que moravam naquela pequena vila. Quando estourou a barragem, já algumas pessoas haviam falado, comunicado no rádio, de que a barragem estava a ponto de estourar. Uma mulher chamada Paula Alves, de 36 anos, ouviu a mensagem no rádio. O que ela fez? Ela pegou a sua moto e saiu com a moto gritando e buzinando e berrando ali para os moradores, falando assim: a barragem estourou, fujam. Ela conseguiu um vizinho, tinha um caminhão, e ela pegava as pessoas, crianças, idosos, colocava em cima do caminhão, e ali, juntamente com esses amigos, ela conseguiu salvar muita gente. Muita gente. Depois da tragédia, Paula Alves ganhou dinheiro, presentes, concedeu mais de 100 entrevistas, e ela falou ali do seu prazer e alegria de ter participado da salvação de muitos dos seus amigos e vizinhos. Queridos irmãos, nós realmente estamos vivendo nas últimas horas da história deste mundo. A barragem estourou, já faz um tempão. Você sabia que tem pessoas na sua rua, no seu prédio, que estão pensando em suicídio? Tem gente com depressão perto de você. Tem casais se separando nas casas ao lado da sua casa. E muitos adventistas passam as semanas assistindo a séries, vendo filmes. Jesus tem uma mensagem e Ele nos deu essa mensagem para nós pregarmos. Quem aqui nesta manhã deseja ser este anjo? Seja pela internet, seja falando com o vizinho, convidando para o dia 17. Quem quer ser esse mensageiro? Levanta a mão. Isso. E Jesus quer operar a nossa salvação à medida em que nós testemunhamos. Pastor, não sei falar.
Como assim não sabe falar? Ah, não sei cantar. Deus quer te usar do jeitinho que você é. Ah, mas eu sou tímido. Que bênção. Quantos aqui querem ser realmente usados por Deus, irmãos? Uma pessoa para Jesus neste ano. Pelo menos uma. Traga no dia 17. E nós vamos continuar orando e levando pessoas ao reino de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai querido, o Senhor foi quem trouxe essa igreja à origem. O Senhor descreveu na tua palavra a identidade desta igreja e também nos concedeu uma missão. Por favor, Senhor, nos livra da nossa morbidão, desperta-nos nesta manhã, que o Senhor abra os nossos olhos para os tempos em que vivemos, para as pessoas que estão ao nosso lado. Quanta gente está morrendo, Senhor, nessa pandemia sem a salvação. E nós temos tudo, nós temos Bíblia, nós temos livros, temos equipamento de som, temos internet, temos a mensagem, temos os cálculos da profecia, mas falta-nos o Espírito Santo, falta-nos a vontade de pregarmos e falarmos dessas mensagens às outras pessoas. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. A seara é grande, mas não importa. O Senhor pode fazer milagres com apenas 80, 100 pessoas nessa igreja. Assim como o Senhor revolucionou o mundo com aqueles discípulos, o Senhor pode revolucionar Quadra com todos nós. Derrama sobre nós o Teu poder. Dá-nos, Senhor, amor pelas almas, amor pelas pessoas. Não queremos números, nós queremos nomes, pessoas registradas nos livros dos céus. E se alguém nessa manhã ainda não aceitou a Jesus, ainda não faz parte do Teu povo, que essas pessoas decidam enquanto há oportunidade. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, permaneça conosco, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.